A minha palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que me propus e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55. Esta é a mesma palavra registrada no livro de João como: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra se fez carne e habita em nós. João 1. A versão padrão revisada da Bíblia traduziu erroneamente a preposição em para entre, pois a palavra, tornando-se carne, habita em nós. Observe que João usou o plural nós, pois não era uma pessoa que a palavra assumia, mas a natureza de ser uma pessoa. A palavra assumiu a natureza humana, para se tornar o molde sobre o qual o padrão é moldado. No princípio o Verbo estava com Deus e era Deus. A palavra grega logos, traduzida como palavra, significa padrão, aquilo que dá significado, um plano. No início havia um plano chamado Jesus Cristo. Ele é o homem modelo, que assumiu a natureza humana para se tornar o molde sobre o qual nossa natureza está sendo formada. A palavra não se tornou um indivíduo chamado John, Neville, Peter ou Grace, mas a natureza humana, de modo que quando seu trabalho for concluído em um indivíduo, ele dirá: eu sou ele. Esta é a história do trabalho escravo, um contrato que obriga uma pessoa a trabalhar para outra por um determinado período de tempo, como um aprendiz. Nas Índias Ocidentais, em Trinidad e na Guiana Inglesa, há cerca de 100 anos, eles tinham trabalho escravo. Durante 14 anos os índios foram escravos, e então eles receberam alguma área cultivada, uma casa e foram libertados para competir com aqueles que os escravizaram. As Escrituras falam do trabalho escravo como: o Senhor Deus disse a Abrão: teus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles. Serão escravos e oprimidos durante 400 anos. Depois, eles sairão com grandes posses. Aqui está um período fixo de tempo, e a escravidão não irá além deste ponto. 400 é o valor numérico de Taf, última letra do alfabeto hebraico, cujo símbolo é uma cruz. A natureza humana carrega esta cruz há 400 anos. Então a palavra se desdobra e a natureza humana é redimida. Resgate significa resgatar um bem que foi penhorado mediante o reembolso do empréstimo pelo qual foi concedido. Assim vemos que a criatura ficou sujeita até a futilidade, ou não voluntariamente, mas pela vontade daquele que o sujeitou na esperança de que obteremos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8. Agora, você e eu podemos acreditar, mas não temos consciência do motivo de estarmos aqui. Somos corpos vivos e animados, mas não espíritos que dão vida. Desejando esse conhecimento, fomos submetidos e enviados à escravidão por um período definido. Não há outra maneira de ser redimido, então Deus se tornou nós. Ele está fazendo o seu papel, independentemente do seu nome aqui. Somos todos palavra de Deus, caminhando em direção a um fim definido. Minha palavra, que sou eu mesmo, não voltará para mim vazia. Deve realizar aquilo que pretendo e prosperar naquilo para o qual o enviei. E quando a minha palavra voltar, descobrirei que sou a palavra que foi enviada, tornando-me um filho de Deus, igual a Deus. Se a palavra como Deus habita em você e se desdobra em você, você não será um com Deus ao retornar? Eclesiastes nos diz: ele fez tudo perfeito no seu dia e colocou a eternidade na mente do homem, mas de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o princípio até o fim. No pensamento hebraico, a eternidade consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo. O tempo concentrado no qual o todo está colocado e do qual surgem todas as gerações é chamado Davi. Isso é o que é colocado na mente. A palavra Olom, traduzida como eternidade, significa um jovem, um jovem, um jovem. Você notará que todos esses termos são usados para descrever Davi. De quem é essa juventude? Pergunte de quem é o filho do jovem. Quem é você, jovem?
Estas são perguntas feitas por Saulo, o primeiro rei de Israel, feitas por escolha humana a partir da observação externa. Saulo foi rejeitado pelo Senhor. Vendo apenas o coração, Deus escolheu Davi, afirmando que ele é um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Assim, Davi é o primeiro rei de Israel por escolha divina, enquanto Saulo foi o primeiro rei por escolha humana. Depois de passar por todas as gerações de homens, você será confrontado por um jovem, a personificação da eternidade, que você produz como resultado de sua jornada para a morte. E ninguém vai falhar, pois, como palavra de Deus, você não pode voltar para ele vazio, mas deve realizar o que propôs e prosperar naquilo para o qual foi enviado. No final da sua jornada, você encontrará Davi, que clamará a você: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Aqui está o ungido de Deus, o primogênito de toda criatura. À medida que a palavra o possui, a natureza humana é adiada e você se torna um molde sobre o qual a natureza divina é moldada e, finalmente, nasce. E quando a obra está concluída, a palavra se revela e Davi, fruto da tua terrível dor, chama-te Pai. Com toda a confusão na atmosfera sobre o conflito racial, meu amigo Beni recentemente compartilhou comigo uma visão. Segundo sua experiência, 6 vizinhos, todos negros, corriam em sua direção carregando facas. Seus corpos estavam dilacerados, mas curados, e seus braços estavam cheios de cicatrizes. Parando uma pessoa, Beni disse: Você não sabe que isso é errado? Essa violência é estúpida. Que isso é mal. Por um momento o homem hesitou e depois balançou a cabeça e disse: Mesmo que eu quisesse, não conseguiria impedir. Este mundo é um palco no qual o homem está sob a compulsão de desempenhar o seu papel. Como você vai interromper uma peça e alterá-la porque não gosta do papel que está representando no momento? Por que você não gosta de violência? Você vai parar com o assassinato e mudar a peça. Hamlet é assassinado todas as noites em que a peça acontece e, quando a cortina se fecha, ele é retirado do palco. O assassinato faz parte da peça, já escrita e inalterável. Você pode, no entanto, mudar o seu modo de vida dentro da estrutura da peça, pelo mesmo princípio que anima o mundo. Ora, a palavra não habitou e não se assumiu como um homem particular, mas habita em nós, portanto, você não precisa presumir que seu nome é Rockefeller para se sentir rico, mas simplesmente assumir a natureza da riqueza. No livro de João é feita esta pergunta: O que queres ver, um homem sacudido pelos ventos? Você está procurando um homem para se curvar? Um homem a quem se sentir inferior? Conheci homens que respeito, mas não considero nenhum deles meu superior. Respeito a grande mente de Einstein, mas se estivesse na sua presença, não o consideraria maior do que eu. Hoje fui ao dicionário e procurei a palavra pessoa. Dizia que a palavra era usada neste sentido. Na minha posição na vida, eu nunca poderia conhecer socialmente uma pessoa do ramo. Estranhamente, tive essa experiência certa noite em um coquetel. A senhora que deu a festa pediu desculpas profusamente por convidar um homem e sua esposa, donos de uma loja de artigos de retrosaria de muito sucesso na Madison Avenue. Esta senhora não ganhou seu dinheiro. Ela recebeu sua riqueza de um acordo de divórcio. Mas por ser membro de todos os clubes exclusivos da cidade de Nova York, sentia-se acima do casal que ganhava a vida, expressando assim a definição da palavra pessoa no dicionário. Certamente existem outras definições para a palavra pessoa. A primeira e última definição é ator ou uma máscara para quem desempenha um papel. Aqui está um papel que uma pessoa está desempenhando. Esta senhora não conseguia ver o papel, pois, sentindo-se desapegada, via a pessoa. Ainda hoje, com todas as suas missões, ela ainda não consegue separar a pessoa do papel que ela desempenha. Mas Deus, sendo multiforme, está desempenhando todos os papéis.
Quando Beni viu a violência, ele estava olhando para o seu passado, tentando contar a verdade para quem quisesse ouvir. Prendendo momentaneamente a atenção de alguém escalado para o papel da violência, ele percebeu que, mesmo que quisesse pará-la, não conseguiria. Sendo escalado para um papel, você deve interpretá-lo até o fim. Depois sairá Davi, testemunhando a vontade de Deus, que entrou e completou o drama para fazer nascer filhos com vida. É necessário esse drama horrível para transformar uma alma animada em um espírito vivificante. Somos ensinados a acreditar que se fizermos certas coisas mudaremos o jogo, mas isso não é verdade. Aqueles que de antemão conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. E aqueles que ele predestinou, ele chamou, e aqueles que ele chamou, ele justificou, e aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Aqui está uma peça de 5 termos, começando com presciência e terminando em glorificação. Se no momento você está financeiramente atrás da bola 8, assuma a natureza da riqueza até incorporá-la. Você deve esquecer uma pessoa chamada Jesus e pensar nele como a palavra de Deus, que se fez carne e habita em você. Ele nunca assumiu uma pessoa, mas sim a natureza do homem. No estado de Abraão, a imaginação assumiu o elemento da natureza humana antes de assumir uma personalidade. Encontrando-se em forma humana, o Verbo molda sobre si a natureza humana até que a humanidade se torne a própria imagem de Deus. E naquele dia, aquele que começou a boa obra em você se revelará e você saberá que é Deus. Tendo escrito a peça com todos os seus horrores, Deus desempenha todos os papéis. Um dia todo filho saberá que é o autor da peça. Nesse dia, o seu poder criativo e a sua sabedoria serão aumentados para além dos seus sonhos mais loucos, porque, como a própria vida, a palavra assumiu o estado de morte e conquistou-o. Ora, uma senhora recentemente compartilhou comigo uma experiência perfeitamente maravilhosa, dizendo: eu me vi saindo de mim mesma como uma velha, segurando uma criança nos braços. Embora eu a visse como outra, eu a conhecia como eu mesmo. Esta é uma visão perfeita do capítulo 18 de Gênesis. Sara era uma mulher idosa. Há muito que havia deixado de estar com ela à maneira das mulheres, mas ela deu à luz o filho prometido. Neste capítulo, Deus fala com Abraão e, ao lhe contar sobre a promessa, ela passa da primeira para a terceira pessoa. Disse que Sara riu porque ela e Abraão eram velhos. Naquela época ela não reconheceu o Senhor, mas quando aquele que fala dele na terceira pessoa diz: existe alguma coisa demasiado difícil para o Senhor? Sara o reconheceu e não duvidou mais. Esta senhora teve a visão de Sara, e agora terá a experiência de Maria e dará à luz o filho prometido. Naquela mesma noite, ao fechar os olhos, ela viu uma orelha enorme, um martelo e uma ponta. Enquanto ela observava, mãos invisíveis enfiaram a ponta na orelha. Embora ela soubesse que a orelha era dela, não doeu. Com esse ato, esta senhora cumpriu o capítulo 40 do livro dos Salmos, pois se você ler a nota de rodapé verá que os ouvidos ficarão entediados para você. Isso é feito para que você ouça a palavra, vindo ininterruptamente de dentro. Todos despertarão, independentemente da violência que apareça no mundo. Hoje temos isso em nossa cidade, mas eu digo: perdoe-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Assim como o homem disse a Beni. Mesmo que o quisesse, não conseguiria impedir. Se o papel que você concorda em desempenhar exige violência, você o fará, pois tendo concordado em ser escalado para o papel, você deve desempenhar o papel até o fim. Dentro da sua esfera, entretanto, você pode assumir a natureza de qualquer coisa e expressá-la, pois você é o mundo. Assuma a natureza da saúde, e a saúde assumirá os tons da carne. Encontre o sentimento de riqueza e você captará a sua natureza. Você não precisa se sentir um indivíduo específico, rico, saudável ou famoso para personificá-lo. Deus não assumiu a individualidade, mas a natureza da humanidade.
Ele habita em você, pois a palavra se fez carne e habita em todos nós. Estou lhe contando o que sei por experiência própria. Acredite em minhas palavras. Pense no seu significado e você despertará interiormente à medida que a palavra de Deus se revelar em você. Você encontrará a essência da sua jornada através desses 400 anos e se redimirá. Veja, aquele que o colocou em cativeiro tem que redimi-lo, e a única maneira de fazer isso é entregando-se a si mesmo. A vida está no sangue. Ele deve redimi-lo com seu sangue vital. À medida que seu corpo de crenças for dividido de alto a baixo, você verá o sangue de Deus como ouro líquido e vivo. Fundindo-se com ele, você se torna o sangue dele e retorna ao Santo dos Santos como aquele que fez o sacrifício supremo. Você deve ser redimido, pois aquele que o redime se comprometeu e deve recuperar seu penhor. Você foi enviado ao mundo, não por vontade própria, mas para que pudesse se tornar como ele é. A única maneira que ele poderia fazer isso era dar-lhe o seu sangue vital. Enquanto estiver no mundo, você está ciente da geração e da divisão. Mas quando você se torna consciente de ser um com seu sangue, você sobe para a regeneração e a unidade, para o ser único que caiu. Lembre-se, você é a palavra que torna este mundo real e, embora você esteja totalmente inconsciente disso, o homem padrão está sendo moldado em sua natureza. Aquele que começou a boa obra em você a completará no dia de Jesus Cristo. Naquele dia você saberá que você é Deus. Enquanto isso, imite a Deus. Dê um nome ao seu desejo e sinta a sua natureza. E quando se tornar carne, não se esqueça de como surgiu. Não dê crédito aos meios, mas lembre-se da natureza que produziu o desejo, pois este mundo é uma peça, e uma peça continuará sendo até que a palavra de Deus se redima em tudo. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.